O apóstolo Paulo escreveu: "E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo." Paulo nos ensina que é Deus quem dá os pastores à igreja, e não o contrário. Deus entrega um pastor à igreja, e não uma igreja ao pastor. Por isso, o verdadeiro pastor não se auto-intitula. Ele não surge por conveniência ou carência de um rebanho. Ele compreende que é apenas um cuidador do rebanho, o rebanho que pertence ao Senhor. O pastor tem a palavra como guia. Paulo o descreve como alguém encarregado de ensinar o rebanho de Cristo. Uma dedicação digna de dupla honra, inclusive. Antes de ser pastor, ele também foi ovelha. Por isso, entende as dores, as dificuldades e necessidades dela. Ele se importa com a que se desgarra do aprisco. Não é dominador e não exige além das Escrituras. Em 1 Timóteo 3, Paulo lista as qualificações para aquele que almeja o pastorado. Ele diz: é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo respeito. Pois aquele que não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha o bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Se um homem reflete esses atributos, ele é, sem dúvida, um obreiro aprovado para conduzir o rebanho de Cristo. Mas há um preço alto nesse chamado. Pouco se fala sobre as perdas que o pastor enfrenta para cumprir sua missão. Ele pode experimentar a solidão silenciosa do abandono, principalmente porque nos dias atuais, as muitas ovelhas vêm e vão. Mas ele permanece ali, no mesmo lugar, suportando as mesmas questões que muitas vezes afastam as ovelhas da comunidade. E sim, uma ovelha muitas vezes pode ir deixando apenas difamações, ingratidão e portas batidas. Se o cansaço da alma se acumula, pastores podem enfrentar a solidão, incompreensão, crises financeiras, esgotamento, ativismo desenfreado, um auto-julgamento baseado em números e o peso da falsa relevância. Não apenas eles, mas suas famílias também sentem o peso do ministério. Filhos que perdem os pais para os membros e esposas que dividem o marido com o rebanho. Em 2013, 3 suicídios de pastores chocaram a igreja americana. O motivo? Depressão. Depressão em pastores? Dados de uma pesquisa realizada com pastores americanos pelo Instituto Schaeffer revelaram que 70% lutam contra a depressão, 71% se sentem esgotados, 72% só leem a Bíblia para preparar sermões e 80% afirmam que o ministério afeta negativamente as suas famílias. 70% não têm um amigo próximo. E ainda mais alarmante, 80% dos formados em seminário abandonam o ministério em até 5 anos. No Brasil, uma pesquisa da USP identificou que 47% dos pastores apresentam sintomas de distúrbios mentais, entre eles depressão, ansiedade, transtornos do sono. Em outras palavras, a pressão psicológica exercida sobre os pastores é consideravelmente grande. Os pastores cuidam de casamento em crise, aconselham feridos, acolhem viciados, ensinam, pregam,
estudam, visitam e atendem. E mesmo assim, muitos são tratados como funcionários da comunidade. No Antigo Testamento, por exemplo, os sacerdotes eram cuidados pelo povo para melhor cuidar do templo e de quem ali vinha. Nos dias atuais, o estilo de vida moderno impõe sobre o pastor uma responsabilidade que vai além do que a palavra ensina. Ele precisa motivar, orientar, aconselhar, convocar, administrar, ensinar, evangelizar, inspirar e muitas outras tarefas além da sua obrigação. Essas atitudes deveriam partir de todos os cristãos, mas muitas vezes são esperadas apenas do pastor. Se o irmão falta um culto para ir ao shopping, ninguém questiona, mas se o pastor falta, é um escândalo. Mas eu quero te lembrar algo. A igreja não é a cruz do pastor. Ele é tão parte dela quanto qualquer um que esteja hoje nesta sala. O autor de Hebreus escreveu: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Imitai a fé que tiveram e atentem para a sua maneira de viver. Queridos irmãos, neste Dia do Pastor, produzimos esse vídeo para estimulá-los a ser mais que ovelhas, que nós possamos ser discípulos. O discípulo não espera nada em troca, mas doa a própria vida pelo outro. Ele compreende que servir é um dever de todos. O discípulo não espera ser convocado, o discípulo convoca. Ele entende sua missão e assume com responsabilidade e coragem. O discípulo não espera pelo pastor, ele é, na verdade, um cooperador. É alguém que caminha junto, que ora, que sustenta, que edifica. Ele compreende que faz parte de um corpo, o qual o cabeça é Cristo. Ele não é apenas alimentado, mas também alimenta. Ser discípulo é viver com intencionalidade, com propósito e com paixão pelo reino de Deus por meio da sua própria comunidade. Neste Dia do Pastor, que nós possamos sim honrar nossos líderes, nos tornando aquilo que eles ensinam nas Escrituras, um povo maduro, comprometido e responsável. Um povo que não apenas ouve, mas que vive o Evangelho e não alimenta expectativas irreais em homens. Que cada um de nós possamos abraçar o chamado de ser discípulo. Feliz Dia do Pastor aos que foram encarregados de ensinar, cuidar e amar o rebanho de Cristo.